Boa noite. Boa noite. Eita glória, boa noite. Coloca a mão no teu coração, mão esquerda no coração, mão direita para o alto, na autoridade de soldados em ordem de batalha, combatendo o bom combate, se colocando diante do Senhor como um servo, como um filho amado. Você vai combater, você vai ordenar em nome de Jesus. Você tem autoridade espiritual sobre a tua vida, sobre a tua história. Você tem autoridade espiritual. Lembre-se disso. O Senhor te capacitou, te fortaleceu pelo poder do Espírito Santo. Começa a orar sobre a tua vida, para que seja quebrada todas as muralhas, todas as correntes malignas, toda a opressão diabólica contra a tua vida. Que o Senhor nessa noite, pela divina misericórdia, nos livre de todo o mal, quebrando todas as barreiras, todas as correntes, toda a tristeza que tem assaltado o teu coração, que tem invadido a tua vida, toda a angústia do teu coração seja curada nessa noite pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder oculto da Santa Cruz. Que você receba a cura, a libertação, a restauração da sua vida nessa noite. O Senhor te fortalece, o Senhor te capacita nessa noite, o Senhor restaura a sua vida pelo poder do Espírito Santo. É a graça de Deus que santifica a nossa alma, é o fogo do Espírito Santo que queima em nossos corações, nos restaurando, nos fortalecendo, nos colocando de pé diante da batalha. É o Senhor honrando o teu clamor, é o Senhor respondendo ao teu coração que clama pela sua graça. É o Espírito Santo que queima como fogo no teu coração, restaurando a sua vida e te libertando e curando em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, fica à vontade. Quem sentiu queimar o coração aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Queimou mesmo o coração, porque a graça do Espírito Santo que há dentro de nossos corações é o desejo do coração do Senhor de restaurar nossas vidas. Essa semana, estamos aí no meio da semana, mas já foi uma semana de muita luta, de muito combate. E o Senhor já colocava no meu coração a realidade que estamos vivendo, a realidade desse grupo de oração e dos corações que eu encontraria aqui diante das lutas, das batalhas. Talvez você esteja sofrendo combates, talvez o teu coração tenha sido ferido por muitas situações, mas o Senhor nessa noite vem trazendo a resposta. O Senhor nessa noite vem tocando e curando as nossas feridas. Deus, Ele tem o poder de nos curar, e Deus, Ele não perde tempo. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe a esse grupo de oração. Talvez foi difícil para você, talvez você sentiu um desânimo, uma tristeza. O inimigo, ele tentou de todas as formas tirar você da graça de Deus e do caminho do Senhor. Mas a graça de Deus foi maior. O Senhor insistiu nos nossos corações. O Senhor, Ele nos alcançou nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Mesmo muitas vezes caído, ou mesmo muitas vezes machucado, nós estendemos as nossas mãos ao Senhor, e Ele segurou forte e nos levantou, e nos colocou para caminhar novamente. Esse é o segredo. Mesmo que você caia de joelhos diante do Senhor, que você reconheça a tua fraqueza. Nem sempre estamos fortes, nem sempre há aquele ânimo na caminhada, mas precisamos reconhecer que o Senhor é a nossa força. Precisamos reconhecer que a graça de Deus nos sustenta. Não podemos deixar que o inimigo tire do nosso coração a simplicidade e a humildade de reconhecer a grandeza de Deus, que Ele cresça e nós possamos diminuir. Não deixe que o orgulho te leve a achar que as tuas forças te sustentam.
que pelas tuas forças você consegue. Não. A palavra diz, João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Essa é a tua arma para combater o bom combate e sair vencedor da batalha. Amém? Amém. É muito importante que o Senhor está falando nessa noite como uma direção para o teu coração, para o meu coração. Que você possa entender, que os teus olhos, que o teu coração se abra para essa direção. Talvez você não entendeu ainda, mas o Senhor está te dando uma resposta. Deus está respondendo ao clamor do teu coração. Você chegou aqui pedindo uma direção para Deus, uma resposta. Deus está falando de uma forma muito poderosa, clara aos nossos corações. Amém? E essa noite vamos partilhar um tema que ele vai vir com muita força em nossos corações. Ele vai bater muito forte nos nossos corações, que é a história dos discípulos de Emaús. O tema é: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É o clamor da nossa alma, é o nosso coração que pede pela presença do Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações. Senhor, fica comigo. Feche seus olhos neste momento. Fala para Jesus: Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor. Nas fraquezas, na solidão, nas dificuldades, nas situações que eu tenho vivido, Senhor, que não são fáceis, muitas lutas, muitas situações, muitos combates, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso. Só o Senhor pode me fortalecer. Só o Senhor pode curar as minhas feridas. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Fica comigo. Fica conosco, Senhor. Amém? Amém. É o Senhor já curando as nossas feridas. Essa é uma noite de cura, onde Deus ele quer adentrar os nossos corações. É uma noite onde o Senhor se mostra presente, vivo em nossas vidas. Precisamos, como os discípulos de Emaús, enxergar o Senhor. Então vamos partilhar um pouquinho sobre essa leitura de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Versículo 13, Lucas, capítulo 24. São Lucas ele vai narrar os discípulos de Emaús. Amém ou misericórdia? É interessante, nós vamos trabalhar esse tema, versículo a versículo, para entender o que Deus está falando nos nossos corações nessa noite, para deixar o Senhor nos revelar a sua vontade, o seu querer, deixar que a graça de Deus possa adentrar os nossos corações. Essa leitura ela traz uma revelação, um mistério do coração do Senhor, que revela o nosso caminhar com Deus, a nossa vivência e a nossa busca pela graça de Deus. Versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vamos parar já por aqui. Vamos então entender o que São Lucas está narrando a respeito desses 2 discípulos. Eles estavam caminhando. 2 discípulos, os chamados discípulos
de Emaús. Os historiadores vão dizer desses dois discípulos, uma palavra ele já vai dizer logo mais para frente, que é o chamado Cleófas. E o outro discípulo, segundo os historiadores, não se sabe bem quem é. Mas os dois discípulos estavam caminhando. Aqui diz que era a distância de Jerusalém, era de 60 estádios. São 10 a 11 quilômetros da distância de Emaús para Jerusalém. Era um caminho longo. E eles estavam ali discutindo, conversando. Versículo 14. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Olha que interessante isso. Jesus, então, vendo os dois discípulos, se aproxima desses dois discípulos que estavam ali a caminho de Emaús. Os dois discípulos viram uma pessoa se aproximando, um homem se aproximou deles. Quem era? Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Vamos entender o porquê. Versículo 16. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando? Pelo caminho? E por que estáis tristes? Jesus não só se mostrou na sua aparência para os discípulos, mas conversou com os discípulos. Eles não reconheceram Jesus pela sua face e nem pela voz de Jesus. E Jesus então pergunta, olha o detalhe, eles estavam tristes, eles estavam no momento ali de tristeza, algo estava tirando ali a concentração deles, a paz deles. Eles estavam no momento de frustração, talvez esperavam por algo que não aconteceu. Versículo 18. Um deles, chamado Cleófas, ou em outras traduções Cleópas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Olha o que Cleófas diz para Jesus, responde para Jesus: você é o único forasteiro que não sabe o que tinha acontecido. Um homem foi crucificado, Jesus foi crucificado, era uma festa, uma das principais festas do povo. Todos sabiam o que tinha acontecido da crucificação de Jesus. E ali Cleófas, ele responde a Jesus: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Aí versículo 19, perguntou Jesus: o que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha que interessante, quando Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús, ele puxa uma conversa. Ele vê que eles estão tristes, ele vê que está acontecendo alguma situação e ele se aproxima, mas não só se aproxima, mas ele entra na história daqueles dois discípulos e pedem para que eles abram o coração,
para que eles falem o que está trazendo tristeza ao coração deles. E ali eles abrem o coração e eles partilham e falam a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os próprios historiadores, teólogos, eles dizem que essa palavra de Cleófas, quando ele coloca Jesus como profeta, ele assemelha Jesus, ele compara Jesus a Isaías, os grandes profetas da palavra. Jesus era reconhecido por todo o povo. Eles estavam tristes, por quê? Porque eles tinham perdido Jesus. Olha o que vai dizer então, versículo 20: os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Já tinha se passado 3 dias que Jesus estava morto. 3 dias que eles tinham perdido aquele que era o seu mestre, aquele a qual eles esperavam que trariam a libertação, que traziam a restauração, a resposta. Eles estavam confusos, eles estavam tristes, abatidos, porque eles não viam mas a resposta que tanto esperavam. Eles não tinham mais esperança, porque aquele a qual eles tinham esperança, que era Jesus, estava morto. Eles desconheciam as profecias que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, que haveria de acontecer. A morte de Jesus precisava acontecer. Versículo 21: nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que sucederam essas coisas. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tivera uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres o tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Aqui Jesus já exorta os 2 discípulos de Emaús, como são, ó gente sem inteligência, como são tardos de coração, diante de todas as profecias do Messias, diante de toda a realidade que eles tinham escutado, eles não tinham entendido ainda. Muitas vezes a gente se encontra como os discípulos de Emaús, somos lentos para entender o mover de Deus na nossa vida. Muitas vezes não enxergamos o que o Senhor está mostrando. Muitas vezes pedimos direção, resposta para Deus, e o Senhor nos coloca, nos mostra, o Senhor fala ao nosso coração, mas não enxergamos. Mas o Senhor teve paciência com os discípulos de Emaús, mesmo exortando. Muitas vezes o Senhor nos exorta através do nosso sofrimento. O Senhor permite que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente possa enxergar o que Ele está nos mostrando. O Senhor tem paciência conosco. Ele sabe da nossa lentidão para responder. E por isso Ele fala aos discípulos: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas,
explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximavam-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha que interessante. Jesus, na dinâmica de Jesus, é interessante. Jesus, ele sabia que os discípulos de Emaús iam convidá-lo para entrar, mas ele fez com quem ia adiante. E os discípulos chamaram: fica conosco, Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina. Era perigoso. Os discípulos sabiam que durante a noite, o horário que se caminhavam, poderia acontecer assaltos, poderia acontecer alguma situação, porque a escuridão do local, a caminhada era perigosa. Então eles chamaram Jesus, e Jesus então ficou com eles. E o que aconteceu aqui? A experiência que os discípulos de Emaús tiveram com Jesus. No versículo 30, aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Meus irmãos, quando Jesus veio conversando com os discípulos de Emaús, a teologia nos ensina que aqui é a homilia de Cristo com os discípulos. E depois que ele entrou e partiu o pão, o que aconteceu? Ali é o banquete do Cordeiro. Ali é Jesus se dando como alimento. Aqui está narrando o quê? O sacrifício da Santa Missa, a homilia. Jesus que se dá como pão, como alimento. Porque quando Jesus, nessa experiência com os discípulos de Emaús, ele reparte o pão, o que aconteceu com Jesus? Ele desaparece. É o mesmo quando o sacerdote está consagrando Jesus sobre o altar, e que ele consagra Jesus ali, é o próprio Cristo que aparece para nós. O persona Christi, que é o sacerdócio, ele desaparece para que Cristo possa aparecer. Quando nos voltamos, não nos voltamos ao sacerdote, mas sim ao próprio Cristo. Mas o interessante dessa leitura é que os discípulos reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus ao partir o pão. É a experiência dos discípulos de Emaús que enxergaram Jesus. Olha a experiência que o Senhor está nos levando a viver. Essa leitura narra o encontro pessoal dos discípulos de Emaús com Jesus. A nossa experiência com o Senhor, ela se renova a cada dia. Olhamos para o Senhor muitas vezes nas dificuldades, nas batalhas das nossas vidas, e não reconhecemos o Senhor. Muitas vezes o Senhor, Ele nos acompanha, está conosco a todo momento, muitas vezes não a todo momento, mas não conseguimos enxergar o Senhor que está cuidando de nós. No momento de dor, de sofrimento, como os discípulos de Emaús estavam vivendo ali na tristeza, na decepção, eles ficaram cegos. Eles não enxergaram a presença de Jesus que falava com eles, que caminhava com eles.
Muitas vezes vivemos como os discípulos de Emaús. Jesus está caminhando conosco, está falando ao nosso coração, Jesus está pegando na nossa mão, mas não reconhecemos o Senhor. Mas Jesus, Ele não nos abandona. Assim como os discípulos de Emaús, Jesus, Ele permaneceu com eles. Ele sabia da limitação daqueles discípulos, Ele sabia da dificuldade dos discípulos, e por isso Ele se mostrou. Por isso Ele deixou que a sua graça pudesse tocar o coração dos discípulos e eles enxergassem. E o que os discípulos, no seu encontro pessoal com Jesus, ao enxergar Jesus, qual foi o relato deles? Não ardiam os nossos corações quando Ele nos falava? Quando Jesus fala ao coração de cada um de nós, quando Jesus fala conosco, o nosso coração queima. A cada pregação, a cada experiência que vivemos na nossa adoração, na Santa Missa, na nossa oração pessoal, o nosso coração queima, porque é Jesus que fala ao nosso coração, é Jesus que se mostra presente, Ele se deixa ser enxergado, é o nosso encontro pessoal com Jesus. A cada experiência, então, o Senhor sabe da nossa limitação, das nossas fraquezas, mas Ele se mostra para nós. Ele insiste. Jesus, Ele se mostra para quê? Para que possa arder o nosso coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode queimar um coração. Somente o amor de Deus pode restaurar as nossas vidas. Foi o encontro pessoal dos discípulos de Emaús. Foi a experiência de amor que eles tiveram com Jesus ao enxergar o Senhor. Essa noite o Senhor, Ele está queimando os nossos corações, Ele está abrindo nossos olhos para que possamos enxergar e entender que o nosso sofrimento, que a tristeza do nosso coração não nos afasta do seu amor. Não importa o que você esteja vivendo, mas João Paulo, eu estou passando dificuldades, eu estou sofrendo, eu estou vivendo situações terríveis na minha vida. Não importa o que você esteja vivendo, Jesus sempre estará com você. Jesus jamais vai te abandonar, meu irmão, minha irmã. Jamais, por mais que você caminhe e não enxergue, Jesus jamais vai deixar de caminhar com você, de cuidar de você. Jesus, muito mais, Ele serviu o pão, Ele deu o seu próprio corpo, assim como Ele faz conosco. Muitas vezes chegamos para Jesus na Santa Missa, vamos comungar Jesus com o coração frio, mas Jesus deixa de habitar no nosso coração, de ser alimento para nós. Você não está acreditando, não tem fé, hoje você está triste, então você vai comer só pão. Não, você comunga do próprio corpo de Cristo, você se alimenta da graça e do poder de Deus. Como dizia São Éfrem, aquele que comunga o corpo de Cristo comunga fogo, queima os nossos corações. O Senhor nos restaura, por isso você não pode se deixar levar pelo desânimo. As dificuldades vêm, a tristeza vem, talvez essa seja a arma de Satanás para tentar te afastar do amor de Deus, da graça de Deus. O desânimo, as dificuldades são pedras colocadas no nosso caminho para que a gente se afaste de Deus. E quando abrimos nossos olhos e entendemos que Jesus está conosco, pode ser qualquer dificuldade que venha contra a tua vida, você não abandona, você permanece com o Senhor, assim como Ele permanece com você. O Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sofrimento, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele queima com o seu amor em nossos corações. É a graça de Deus que nos santifica. Essa é uma noite onde o Senhor, Ele derrama sobre nós o seu amor. Então deixa queimar esse amor no seu coração. Abra teu coração para essa experiência. Enxergue a presença do Senhor que caminha com você, que está ao teu lado, principalmente nos momentos de dificuldades. O sentimento que temos no momento da dor, da solidão. Quantos irmãos eu já vi testemunhando isso, que parece que o Senhor me abandonou. O próprio São Francisco de Assis, no momento da solidão, da tristeza do seu coração, no momento de deserto, de aridez,
Ele clamava por Deus e dizia: o amor não é amado, o amor não é amado, dizendo que o próprio Cristo não estava sendo amado como deveria, porque ele sentia a tristeza no seu coração, ou melhor, a solidão. O Monsenhor Jonas Abib, ele testemunhava que por muitos anos da sua vida, ele viveu uma aridez profunda no seu coração, mas isso não fez ele se distanciar do Senhor, ou abandonar a vontade de Deus. Ele permaneceu. Talvez você esteja num momento de deserto, de tristeza, passando por situações difíceis, mas você precisa enxergar a presença do Senhor cuidando de você. Basta a graça de Deus, é a presença do Senhor em nossos corações. Isso basta para a nossa felicidade, isso basta. É o Senhor cuidando de mim, é o Senhor cuidando de você, é o Senhor nos levando a essa experiência de amor. Então deixa queimar nessa noite o Espírito Santo de Deus no seu coração. Deixa o Senhor renovar as suas forças nessa noite. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Deus tem o poder, tenha certeza que os discípulos de Emaús, depois da experiência que eles tiveram com Jesus, o coração deles não estava mais triste, angustiado, agora estava pegando fogo, porque o Senhor se fez presente, vivo no coração daqueles discípulos. A intimidade, o encontro pessoal com Jesus nos leva a essa experiência de graça, de santificação. Somos transformados pelo amor e pela graça do Senhor. O amor do Senhor queima nos nossos corações e nos liberta de todo mal. A graça de Deus queima nos nossos corações. O Senhor está falando aos nossos corações. Eu posso sentir o amor de Deus queimando. Não sentia os nossos corações queimar, arder, quando Ele nos falava? Quem está sentindo o coração queimando aqui? Levanta sua mão. É o Senhor que está falando com você, está falando comigo também, e Ele vai continuar falando através dessa canção, dessa oração. Vai ficando de pé, nessa experiência de caminhar com Jesus, nessa experiência de perseverar, de jamais se afastar do Senhor. Eu vou até o fim contigo, Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, porque eu creio que o Senhor está curando as minhas feridas. Eu creio que o Senhor nessa noite está me libertando, que o teu amor está queimando no meu coração, porque é o Senhor que está falando ao meu coração. Escuta a voz do Senhor falando ao teu coração. Deixa queimar no teu coração este fogo de amor. Deixa arder a palavra de Deus, a graça do Senhor sendo derramada na tua vida, no teu coração.